pessoal, meu nome é Michael. Eu vou falar para vocês a respeito da tecnologia de virtualização da Microsoft chamada Hyper-V. O Hyper-V é uma tecnologia presente nos novos produtos Microsoft como o Windows Server 2008 e o Microsoft Hyper-V Server. Esses produtos possuem as características de permitirem que você crie máquinas virtuais em cima de uma plataforma de máquinas físicas, tá? Esses produtos usam uma tecnologia chamada Hypervision, que é uma tecnologia muito difundida no meio das máquinas virtuais. A grande característica dela é que é possível você fazer mapeamento de dispositivos sintéticos ao invés de dispositivos físicos. Ou seja, uma máquina virtual ela pode ter dispositivos que a máquina física não necessariamente os tenha. Uma outra grande característica com relação à performance é que o processo de virtualização acontece no hardware, dando um desempenho superior às máquinas que estão rodando dentro dessa tecnologia. A interface que a gente tem aqui é o Hyper-V Manager. Esse Hyper-V Manager é uma interface que a gente utiliza para poder gerenciar um servidor Hyper-V, seja ele um Hyper-V Server, seja ele um Server 2008 com o Hypervision ativo, né? A vantagem dessa interface é que eu posso gerenciar meu servidor remotamente a partir de qualquer parte do mundo, né? Porque ela roda em cima de TCP/IP e faz autenticação sobre o Active Directory. A gente vai nesse momento a gente vai aprender como criar uma máquina virtual e como fazer algumas pequenas administrações nessa máquina virtual. Então, vamos lá. Aqui no meu Hyper-V Manager eu tenho a opção New, que eu posso criar uma nova máquina virtual, um novo disco ou um novo disquete, né? Lembrando que os discos e os disquetes são virtuais, então eles são arquivos que as máquinas virtuais mapeiam como se fossem discos físicos, né? Mas na verdade eles são arquivos dentro de um HD da nossa máquina física. Eu vou criar uma máquina virtual nova para a gente poder exemplificar. Como a maioria das tecnologias Microsoft, eu tenho um assistente, né? Esse assistente me dá algumas informações, um resumo do que vai ser feito e permite que eu interaja toda a sequência do processo de criação da máquina. Então, depois ele me dá esse resuminho, eu vou clicar em Next. Ele pergunta qual vai ser o nome da minha máquina virtual. Eu vou chamá-la de Virtual Exemplo, né? Aqui ele sugere o local onde eu quero salvar a máquina virtual. Nesse local ele vai salvar as configurações da máquina virtual, ele não vai salvar os dados dessa máquina virtual, então eu vou manter essa pasta que ele sugeriu. Clicando em Next, ele fala quanto de memória que eu quero que minha máquina virtual tenha, né? O fato de usar o Hypervision permite que eu consiga colocar quanto de memória eu quiser, independente de quanto de memória minha máquina física tenha, porque os dispositivos sintéticos criam uma área de memória, mesmo que a máquina física não possua. Então vou colocar 4 GB de memória RAM para essa máquina virtual, exemplo que nós estamos criando. Na próxima parte ele permite que eu atache, que eu ligue essa máquina virtual em uma rede, né? Eu tenho duas placas de rede gigabit na minha máquina física, ele sugere que eu utilize uma das duas. Mais uma vez, o fato do dispositivo sintético permite que várias máquinas virtuais utilizem as mesmas placas, as mesmas interfaces físicas. Então eu vou escolher a Tricom. Aqui eu tenho a opção de atachar, de ligar um disco nessa máquina virtual. Eu posso usar um disco já existente, né? Eu posso desligar um disco depois, ou eu posso criar um novo disco. Eu vou criar um disco novo agora. O nome do meu disco é Virtual Exemplo, ele sugeriu com o mesmo nome da máquina. Eu vou alterar esse nome para C_Virtual Exemplo, para indicar que é o C2 pontos da minha máquina. Vou deixar ele criar no E2 pontos, né? E vou dizer que ele vai iniciar com 250 GB. O máximo de um disco virtual é 2 TB, mas eu posso colocar quantos discos virtuais eu quiser, né? 250 GB, eu vou dar um Next. Aqui ele me dá algumas alternativas. Eu instalar o sistema operacional depois, instalar a partir de um boot no CD ou DVD físico da unidade, né? Instalar a partir de um disquete ou instalar a partir da rede. Eu não vou instalar o sistema operacional porque nosso objetivo não é esse, então eu vou deixar a primeira opção marcada. Aqui ele dá um exemplo do que vai acontecer. Eu vou dar um Finish enquanto ele processa. Lembrando que isso está acontecendo remotamente em um servidor. Então essa minha interface está conversando com o meu servidor remoto, que é o meu servidor S99 VMhost. Aqui ele já criou a minha máquina virtual. Aqui embaixo tem algumas informações sobre ela, né? E aqui aparece um novo menu sobre o que eu posso fazer com essa máquina virtual. Posso me conectar a ela, posso verificar as configurações, ligar essa máquina virtual, tirar um snapshot, exportar as configurações dela, renomear e excluir essa máquina virtual, né?
Vamos iniciar essa máquina virtual. Aqui o Hyper-V Manager já me traz as informações. Ela está usando 10% de CPU, agora está usando 0%, ou seja, essa CPU aqui é quantos por cento ela está usando do processador da minha máquina física. Aqui diz que ela está rodando, quanto de memória RAM ela está utilizando, e o uptime é desde quando ela está no ar. Então vamos olhar essa máquina virtual. Aqui ele trouxe para mim uma tela de boot failure. Por quê? Não tem sistema operacional instalado nessa máquina virtual. Essa é a nossa área de conexão com a máquina virtual. Isso aqui seria o console da minha máquina virtual. Eu tenho a opção de dar um Ctrl+Del, tenho a opção de desligá-la, tenho a opção de desligá-la amigavelmente, a opção de salvar o estado dela, pausar, continuar e tirar um snapshot. O que é cada um desses itens? O turn off, ele desliga a máquina como se eu tivesse tirado ela da tomada. O shutdown desliga a máquina amigavelmente, como se eu tivesse ido no sistema operacional e dado iniciar, desligar, feito ela desligar normalmente. O save salva o estado da máquina e grava no HD. É como se eu estivesse hibernando a máquina. Quando eu restaurar uma máquina salva, ele volta onde ele parou. O pause simplesmente pausa a máquina, ela continua ocupando todo o espaço de memória, porém ela para de responder, como se eu tivesse tirado ela da rede. E o reset faz com que a máquina seja reiniciada, é a mesma coisa que eu apertar o botão reset de uma máquina física. O snapshot tem um item especial que é bater uma fotografia da máquina virtual. Ele tira uma foto da situação dela naquele momento, todos os dados, todas as configurações, o que estiver sendo feito. Ele tira uma fotografia, né? Vamos tirar uma aqui. Eu vou dar um nome para ele, é minha foto teste. E vamos notar que aqui atrás, vou fechar aqui atrás no item snapshot ele mostrou para mim. Então aqui eu tenho a máquina virtual que a gente criou e aqui embaixo apareceu o snapshot. Now é a situação da máquina virtual agora. O fototeste é a situação da máquina virtual quando eu tirei o snapshot. Para que serve isso? Se eu quero fazer um backup da máquina virtual, se eu quero fazer alguma modificação e salvar algumas características, para que caso alguma coisa aconteça errada, eu consigo restaurar esse snapshot, né? Então eu posso simplesmente através do botão Apply trazer a situação do meu snapshot anterior para a situação atual da máquina. Posso apagar esse snapshot, posso fazer algumas outras manutenções nele também. O snapshot é muito útil quando a gente vai fazer uma alteração de alto risco. Uma das grandes vantagens de máquina virtual é eu poder fazer o snapshot, porque numa máquina física, se eu tivesse que fazer uma alteração de alto risco e essa alteração desse errado, na maioria das vezes eu teria que reinstalar o sistema. Numa máquina virtual eu posso tirar um snapshot, se essa alteração der errado eu simplesmente restauro o snapshot do momento antes de eu fazer a modificação. Consequentemente minha máquina fica exatamente como estava antes de ter iniciado essas atividades, né? Aí eu posso criar quantos snapshots eu quiser. Posso ir tirando novos snapshots sempre que eu quiser dessa máquina virtual, né? E ela vai salvando esses estados toda vez, né? Posso criar vários snapshots, né? A gente criou aqui o fototeste, ele criou um novo aqui, virtual exemplo, que é o nome da minha máquina virtual. Posso criar mais um aqui, teste 2, por exemplo, né? Ele vai criar mais um snapshot e a gente percebe que os snapshots têm uma hierarquia, eles têm uma árvore. Por que isso? Se eu voltar a situação da minha máquina aqui no fototeste, por exemplo, ela vai estar anterior a todos esses snapshots, então todos esses aqui vão ser excluídos, né? Vai estar tudo igual, a minha máquina vai estar igual ao primeiro snapshot. Por isso que isso aqui é uma árvore de snapshots, ou seja, a minha máquina vem sofrendo modificações ao longo do tempo até a situação que ela está agora. Eu posso voltar a situação da minha máquina cronologicamente à medida que eu voltar esses snapshots, né? Então eu posso ter uma hierarquia de snapshots. Depois eu posso dar manutenção nessa árvore, apagar um snapshot específico, né? Ou apagar uma árvore inteira de snapshot, como a gente pode ver por aqui. E posso usar o Apply, como eu já comentei, para poder transformar esse snapshot na minha máquina real, né? Ou seja, voltar ao backup dela. Um detalhe interessante aqui:
tudo isso que eu estou fazendo é com a máquina ligada. Eu estou tirando snapshot, fazendo backup e posso retornar snapshot com a máquina ligada. Uma das vantagens de trabalhar com máquina virtual é que o meu servidor não precisa ser desligado para nada. Eu vou fazer uma alteração crítica, tiro o snapshot, já garanto que a minha máquina está ok. Faço a alteração crítica sem reiniciar o meu servidor, deu alguma coisa errada, restauro o meu snapshot, sem reiniciar, meu serviço não cai, meu servidor continua funcionando adequadamente e os usuários nem percebem o que está acontecendo. Tá? Eu vou desligar essa máquina para a gente dar uma olhadinha nas configurações dela. Vou apertar aqui o botão Turn Off. Ele vai fazer o desligamento da máquina. A gente vai notar que o estado dela agora é Off, né? E eu posso dar uma manutenção nas configurações dela, né? O que antes eu não poderia fazer com a máquina ligada, né? Isso aqui é uma característica óbvia. Eu não consigo alterar as características de uma máquina virtual com ela ligada, simplesmente porque alterar as características da máquina virtual é como se estivesse alterando as características do hardware. E você não consegue modificar o seu hardware com a máquina ligada. Você não consegue colocar mais memória, você não consegue colocar mais HD, mais disco com uma máquina ligada. Você tem que desligar para poder fazer essa manutenção. Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Aqui eu controlo a ordem de boot, né? Então, como que vai dar boot? Você vai dar boot pelo CD, pela unidade de disco, pela placa de rede ou pelo disquete. Aqui eu controlo a quantidade de memória RAM alocada para essa máquina virtual. Controlo os processadores que eu vou alocar para ela. Posso colocar até 4 processadores virtuais, tá? Independente da quantidade de processadores que minha máquina física tenha. Aqui eu posso definir pesos, quanto que cada processador vai ocupar. Eu posso fazer uma reserva, por exemplo, se uma máquina é muito importante, eu reservo um processador para ela, as outras máquinas virtuais nunca vão utilizar esse processador. Aqui eu digo onde é que está o meu HD, posso adicionar outros HDs, né? Aqui é o meu HD virtual. Aqui eu tenho minha unidade de CD, eu posso mapear essa unidade com minha unidade física da máquina, ou mapear a partir de uma imagem que eu tenho, uma ISO, que eu tenho em algum lugar. Aqui é meu controlador SCSI, eu posso adicionar outros discos que vão simular uma controladora SCSI para o sistema operacional, quer dizer, eu vou ter ganho de performance. Aqui está o meu adaptador de rede, eu posso usar qualquer um dos dois que eu tenho aqui, ou posso adicionar um novo adaptador de rede, ficar com 2 adaptadores, ou mais adaptadores se eu quiser, né? Portas seriais, posso mapear uma porta serial na porta física da máquina, ou mapear uma porta serial em um computador remoto, que é mais interessante, né? Eu posso dizer que a porta serial da minha máquina virtual, na verdade, utiliza uma porta serial física de uma outra máquina da rede. Unidade de disquete, que mapeia a partir de um disquete virtual. Aqui eu tenho o nome da minha máquina virtual e algumas observações que eu possa colocar. Posso dizer quais são os serviços que essa máquina executa. Posso dizer quem é o responsável por essa máquina, e-mail administrativo. Os serviços de integração. O serviço de integração é como que meu host físico vai se integrar com a minha máquina virtual. Ou seja, o que eu quero permitir que meu host faça nela. Então eu permito que ele faça backup, eu permito que ele faça o heartbeat, que é verificar se ela tá executando, data exchange, ou seja, migrar dados entre a máquina física e a máquina virtual, posso arrastar, copiar, colar, sincronização de tempo, o horário da minha máquina física é automaticamente sincronizado com a minha máquina virtual, e shutdown do sistema operacional, que é o shutdown amigável. Eu vou desligar meu host, por exemplo, minha máquina física, automaticamente ele manda um comando para desligar com sucesso todas as máquinas virtuais para as máquinas não caírem sozinhas. O local onde vai ficar o snapshot, eu posso alterar se eu quiser. E uma ação quando eu inicializo a minha máquina física, tipo, se liguei a máquina física, eu quero que ele inicie as máquinas virtuais, se eu quero que ele não inicie, se eu quero que ele espere um pouco antes de iniciar. E aqui quando eu desligo a minha máquina física, se eu quero salvar o estado, se eu quero desligar minhas máquinas virtuais, né, aqui eu escolho qual comportamento que eu quero ter, né. Dando ok aqui ele vai aplicar as modificações, né. E aqui mais uma vez a gente voltou para o menu principal, eu posso dar um start aqui. Estou inicializando a minha máquina virtual